Pronto, turminha. Estamos de volta agora com a disciplina de História. Vamos para a nossa revisão da disciplina de História. Vamos lá, vamos assistir um vídeo que vai estar fazendo a correção das atividades. Vamos lá? Boa sorte a todos, bons estudos. Durante esse período, a gente já se conhece, né? A gente já tem passado um bom tempo juntos aqui pelos vídeos. E hoje a gente vai fazer uma revisão, ou seja, a gente vai relembrar aquilo que a gente tem conversado, aquilo que a gente tem estudado durante esse tempinho que estamos juntos, né? Estudando nas nossas casas por conta da pandemia. Então é bem importante esse momento para você tirar dúvidas, para você relembrar aquilo que a gente já estudou e para esse conteúdo ficar bem fresquinho na sua cabeça, porque hoje a gente também vai fazer algumas atividades do nosso livro de atividades. Então é importante que você pegue ele, porque a gente vai utilizar ele. Porém, lá mais pro final do nosso vídeo. Antes a gente vai dar uma relembrada em todos os conteúdos que a gente já conversou aqui, beleza? Então vamos lá. A gente tem conversado sobre os municípios, ou seja, sobre o que são eles, quem que cuida deles, o que acontece nesses municípios. Então a primeira coisa que a gente aprendeu lá no começo foi a noção de que o município é uma sede administrativa e que dentro desse município existem as cidades, que é a sede essa sede administrativa, e que esses municípios são divididos em uma parte rural e uma parte urbana, geralmente. É uma característica bem comum aos municípios brasileiros. E a gente começou a perceber algumas características até mesmo do município que a gente mora. A gente fez umas atividades relacionadas a isso. Mas depois, a gente começou a prestar atenção também naqueles que cuidam desse município. Afinal, é importante ter alguém ali cuidando, liderando, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E a gente começou a compreender uma parte de sistema eleitoral. Ou seja, que a cada 4 anos, as pessoas, eu, na minha idade, os seus pais, mas é bem importante aí na sua idade você relembrar disso, que as pessoas escolhem a cada 4 anos os prefeitos e os vereadores, que vão ser pessoas que vão estar à frente do nosso município. Por exemplo, o prefeito vai ser o responsável pela questão da verba pública e de fornecer alguns serviços essenciais para a população, de fazer isso acontecer. Ou seja, saneamento básico, transporte, o transporte público, qualidade das ruas, as escolas municipais. Então existem várias coisas que são atribuições, ou seja, responsabilidades do prefeito. Assim como a gente tem a responsabilidade de manter nosso quarto organizado, de ajudar nossos pais na cozinha, de secar a louça, o prefeito tem essas responsabilidades com o povo do município, com o povo do lugar onde ele foi escolhido para estar naquele local, porque são as pessoas que colocam esses políticos nesses locais, para eles cuidarem da gente. Além do prefeito, a gente aprendeu que existem os vereadores. E quem são eles? São responsáveis por criar as leis, por apresentar projetos que nos ajudem no dia a dia do município e também por fazer uma parte de verificação dessas obras que acontecem no município, uma parte de conversa com o povo. Então, é o cara que vai lá na tua rua, no teu bairro conversar, ver se tá tudo certo, para levar isso lá pra Câmara, para decidir com os outros vereadores o que pode ser feito. Às vezes um asfaltamento, às vezes melhorar uma escola e tantas outras coisas que são obrigações do município prover pra gente, beleza? Então a gente aprendeu isso, quem cuida desse município. Além disso, a gente também conversou sobre os diferentes trabalhos, ou seja, que dependendo da área, da parte do município que a gente esteja, existem diferentes atribuições, diferentes trabalhos. Então, se às vezes a gente está numa parte rural, os trabalhos que vão acontecer nessa parte vão estar relacionados a esse mundo rural. Então, plantação, agricultura, a gente entendeu um pouquinho mais, por exemplo, da plantação da alface, lembra que a gente falou sobre isso? Então, a gente começa a perceber algumas coisas desse sentido, desse mundo que está ligado aos trabalhos que existem lá na parte rural do município. A gente também entendeu um pouquinho sobre o litoral, por exemplo, que no litoral uma das atividades essenciais é a pesca, então que é bem ligado a esse litoral, porque se é um local que não tem mar, não tem como fazer essa pesca, tal como no litoral. Claro, tem o rio, enfim, mas a gente tá falando dessa questão mais do mar. E também a gente falou um pouquinho sobre a questão urbana, dos trabalhos que são ligados a essa questão urbana. Então, trabalhos de transporte, trabalhos de serviço para as pessoas,
Então, professores, médicos, vendedores, trabalhadores das fábricas, enfim, toda uma parte mais urbana que a gente tem e que são trabalhos que existem na área rural também, mas que são vistos em grande parte lá na área urbana. Então, a gente aprendeu esse contexto também. E além disso, a gente também falou um pouquinho sobre a história dos municípios está ligada a esse trabalho, né? Que são reconhecidos por causa disso, como por exemplo o município de Cunha, em São Paulo, que é bem ligado com a produção da cerâmica. Então, a história desse município, as pessoas que moram ali, as pessoas que chegaram na cidade, também tem a ver com a história do trabalho da região. E estudando a questão dos trabalhos, tanto na parte rural quanto na parte urbana, a gente também foi entendendo as alterações, porque o mesmo trabalho que acontecia há muito tempo atrás não é o trabalho que acontece hoje em dia. Por causa da tecnologia, de algumas máquinas, porque aumentou a população, porque existem diferentes coisas em transformação no nosso mundo que afetaram até mesmo a forma que esses trabalhos aconteciam, beleza? Agora que a gente já deu uma relembrada aí no assunto, a gente vai fazer nossas atividades lá no livro de atividades. Então você vai abrir lá na página 71 e a gente vai fazer naquele esquema. Devo estar lendo aqui, você lê aí na sua casa, a gente vai respondendo juntos. Se qualquer coisa você pausa, responde aí e volta aqui pro vídeo pra gente ver se tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Município, viver e conviver no campo e na cidade. Então esse foi o tema que a gente falou durante esses vídeos e que a gente deu uma relembrada hoje. Vamos lá? Exercício 1. Considerando o que estudamos sobre o município, leia estas ilustrações. Então a gente tem que ler essas imagens. Existem duas imagens. A primeira imagem mostra pra gente uma casinha, animais, aquilo que parece uma plantação, uma rodovia passando. É um espaço que não tem tanto prédio, é um espaço que eu diria mais rural, né? Essa ilustração daquilo que a gente tem no nosso imaginário, na nossa cabeça, do que é rural. E aí a segunda imagem tá mostrando pra gente um local bem urbano, prédios, casas, muitos carros, lojas. E a gente não consegue perceber, por exemplo, plantação, os animais, que é uma característica lá do espaço rural. A gente consegue aqui perceber um espaço mais urbano, né? Então a gente fez a leitura dessas imagens e entendeu que existe uma diferença entre elas, beleza? E aí tá pedindo lá na letra A pra gente numerar as ilustrações de acordo com as indicações abaixo, né? Então o 1 é o espaço urbano e 2 espaço rural. Então a gente vai voltar ali para as imagens e vai marcar o 2 na primeira imagem, porque espaço rural é da primeira imagem, que tem os animais, que tem as plantações, só tem uma casa, não tem tantas casas. É espaço rural, as casas são mais espaçadas, lembra que a gente já falou sobre isso? E ali, no espaço urbano, você vai marcar o número 1, porque é espaço urbano, é toda a característica das coisas que a gente conversou. Muitos carros, muitas casas, muitos prédios, comércios, uma vida bem agitada, bem diferente daquela do campo. Então, essa é a atividade da letra A. Agora a gente vai para a letra B. As duas ilustrações representam os espaços de um município? Sim. Lembra que a gente conversou que um município é feito pelo espaço rural e pelo espaço urbano? Em grande parte dos municípios que a gente vive, né, aqui no Brasil? Então é bem importante a gente lembrar disso. Sim, representam os espaços de um único município, essas características que a gente viu. E aí, lá na letra C, tá pedindo pra gente citar uma diferença entre esses dois espaços, a partir das ilustrações que a gente viu e a partir daquilo que a gente já estudou. Então, a gente pode pensar que no espaço urbano, a partir até das imagens que a gente viu, tem mais prédios, as casas, os prédios são mais próximos, existe uma maior concentração de pessoas, mais pessoas moram ali, mais pessoas circulam ali, porque tem mais carros até. A gente pode pensar nisso. E no espaço rural tem uma grande área de plantações que não tem o quê? Não tem tantos prédios, as casas são mais espaçadas umas das outras e tem uma boa criação de animais, bem diferente daquilo da cidade. A gente não vê as pessoas com galinha, boi, vaquinha na cidade. A gente não vê isso. Essa é uma característica bem do espaço rural. E lá na letra D, tá pedindo pra gente identificar uma semelhança entre esses dois espaços. E nesses dois espaços, tanto no espaço urbano quanto no espaço rural, a gente pode ver construções, ou seja, nos dois apresentam casas, né? Então, o que representa pra gente que existem pessoas morando nesses dois locais. Então, agora que a gente acabou de fazer a página 71, você vai deixar a página 72
e 73, que são uma atividade única, tá? Tá falando sobre os trabalhos dos municípios para você fazer aí na sua casa, tá? Porque ela é mais legal olhando a imagem toda e dá para você fazer tranquilo sozinho aí na sua casa. Além disso, você também vai fazer aí na sua casa a página 74, que também é uma atividade bem legal e pessoal, porque tem a ver com a história aí do seu município. Então não tem como eu responder por você, porque cada um de nós mora num município diferente. Mas nós vamos fazer junto a página 75, ok? Então pula lá para a página 75, deixa essas outras páginas aí para você fazer em casa, que a gente vai responder juntos. Então vou ler aqui no meu livro, naquele mesmo esquema que a gente já está acostumado. Então vamos lá. Nos municípios, tanto no campo quanto na cidade, ocorrem diversos tipos de trabalho. Relacione as atividades aos espaços correspondentes. Então nessa folha, nessa página, você já deu uma olhada e tem bastante desenho, bastante ilustração para a gente ver. A gente vai olhar esses desenhos e vai associar aquilo, né, que corresponde, aquilo que as atividades aos seus espaços correspondentes, ou seja, que se complementam. Então vamos lá dar uma olhadinha. A primeira tem ali um agricultor, certo? A gente vê o númerozinho 1 no agricultor. A segunda imagem apresenta pra gente uma artesã, tá ali fazendo suas bonequinhas, certo? E a terceira, um pecuarista, ou seja, tem um homem ali cuidando de gado, cuidando dos animaizinhos, beleza? Então a gente viu esses 3 tipos aqui de trabalhos, certo? Diferentes tipos de trabalho. Na segunda coluna, a gente vai tentar ver da onde que essas pessoas da primeira coluna trabalham. Qual que é o espaço que elas trabalham? Vamos dar uma olhadinha? Então, o primeiro ali tá apresentando pra gente, o primeiro desenho, criação de gado. E tem bastante, né, vaquinhas, bastante bois nesse desenho. Então, esse desenho tem tudo a ver com o último desenho da primeira coluna, que é a questão do pecuarista. Então, lá no primeiro desenho da segunda coluna, que mostra pra gente vários boizinhos, bastante, né, a criação de gado, você vai marcar o número 3, beleza? Depois de fazer isso, a gente vai continuar dando uma olhada nos desenhos. Vamos lá. O segundo desenho tá apresentando pra gente a plantação de café. E o desenho da planta que apresenta ali pra gente é bem parecido com a imagem que o agricultor lá do primeiro desenho, lá da primeira coluna, mostra pra gente. Ele tá colhendo esse café, os grãos do café. Porque, gente, o café não surge lá na cafeteira, não. Ele é de uma planta, tá? Tem gente que colhe isso pra gente poder beber e pra gente poder usar em tantas outras receitas. Então, lá no segundo desenho, você vai marcar a letra... Lá no segundo desenho, você vai marcar o número 1, ok, gente? E aí sobra pra gente lá o último desenho, a feira em praça pública. E tem tudo a ver com o desenho, né, número 2, que é de uma artesã, até porque na feira a gente consegue ver que ela tá vendendo as bonecas ali nesse espaço. Então a ordem é 3, 1, 2. Beleza, gente? Então vou deixar pra vocês o desafio que a gente já havia comentado, de fazer as páginas 72, 73 e 74. Faz aí na sua casa, vai ser bem tranquilo, ok? E a gente se vê no nosso próximo vídeo para continuar se aventurando pela história e aprender coisas novas, porque o próximo vídeo vai ter bastante coisa legal pra gente conversar. Beleza, pessoal? Até a próxima!